Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa sexta aula de História. Nessa aula de História, vamos voltar a falar um pouquinho da independência do Brasil, porque na atividade dessa aula você vai precisar relembrar como foi o processo de independência. Primeiro, você conseguiu entender o que é a independência do Brasil? Bom, a independência do Brasil foi um processo que ocorreu em 7 de setembro de 1822, com o ato de independência, que o nosso então príncipe Dom Pedro I, com o pedido de Dom João VI, seu pai, de que ele voltasse, regressasse para Portugal, decide ficar no Brasil. Você se lembra que nós falamos sobre isso na última aula de História? Aí vamos relembrar, por que será que Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil? Bom, tem vários motivos que justificaram a permanência de Dom Pedro I no Brasil e, com isso, a independência do Brasil. Vamos relembrar nessa aula. E também vamos falar sobre tempos e datas, ou seja, vamos voltar a entender quando aconteceram esses fatos históricos que nós vamos falar nessa aula. Tudo bem? Então vamos começar relembrando o que foi a independência do Brasil. Independência ou morte? O que é isso, independência ou morte? Supostamente é a frase que Dom Pedro I teria dito ao decretar a independência. Os historiadores não acreditam que essa frase foi dita e nem acreditam que a independência aconteceu de fato, como foi representada no quadro que está na Chuva de Ideias do capítulo 1. Na verdade, a intenção daquele quadro, como a gente já falou também na última aula, era tentar convencer a população, fazer a população entender de que de fato agora o Brasil era um país independente, era uma nação. Então, no período da independência do Brasil, o Dom Pedro, que era o então príncipe que estava presente aqui no Brasil, nessa época o Brasil ainda pertencia a Portugal, o Brasil fazia parte do reinado Brasil, Portugal e Algarves, e o Dom Pedro, nessa época, ele precisava voltar para Portugal, porque ele deveria terminar seus estudos e se preparar para se tornar rei de Portugal no futuro. Uma coisa que fez com que os comerciantes, os proprietários de terra, as pessoas ricas do Brasil não quisessem mais ser colônia de Portugal é porque Portugal queria que o Brasil voltasse a comprar e vender somente dos portugueses. E os comerciantes brasileiros não queriam mais isso. Por quê? Porque a partir de agora eles aprenderam que fazer comércio com outros países, como a Inglaterra, dava muito mais resultados financeiros, oferecia muito mais dinheiro para eles, o comércio com outros países. Então eles não queriam mais voltar a fazer comércio só com Portugal, que era a metrópole brasileira, que era, entre aspas, o país dono do Brasil. Então, essa questão de Portugal tentar fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, no sentido de comprar e vender somente de Portugal, isso fez com que os brasileiros ricos ficassem incomodados. Além disso, outra coisa que fez com que esses brasileiros ricos que ficassem muito bravos com Dom João VI é que Dom João VI voltou para Portugal e quando ele voltou, ele levou com ele boa parte do dinheiro que estava guardado no Banco do Brasil na forma de diamantes e outras pedras preciosas. Então, Dom João VI volta para Portugal porque a sua mãe, que era a rainha, morre, então ele precisa voltar para assumir o trono. Quando ele volta, ele leva com ele todo o dinheiro do Brasil. O que vocês acham disso? Vocês também ficariam zangados no lugar dos ricos brasileiros? Eu acho que sim, né? Isso deixaria muita gente zangada. Outra coisa também que perturbou muito os ricos brasileiros é que os ricos lá de Portugal estavam pressionando Dom João VI, estavam obrigando Dom João VI a levar as instituições que ele criou aqui no Brasil, quando ele estava aqui, de volta para Portugal. Então, por exemplo, enquanto Dom João VI estava no Brasil, ele inaugurou a Academia Brasileira de Belas Artes. Poxa, graças a essa academia, o Brasil começou a ter pessoas aqui que estudavam as artes e poderiam retratar o Brasil através de quadros, de obras de arte. Quando Dom João volta para Portugal,
ele é obrigado pelas elites, pelas pessoas que têm dinheiro lá de Portugal, a fechar essas escolas. E aí a elite brasileira não ia ter um local para estudar as grandes artes, as belas artes. Isso deixou a elite brasileira também muito zangada. Então essa elite decide se reunir com a Maria Leopoldina, que era a esposa do Dom Pedro I, e essa elite pressiona a Maria Leopoldina. A elite brasileira fala para a esposa de Dom Pedro I, é o seguinte: do jeito que tá não dá mais, precisamos nos tornar independentes de Portugal. E aí a Maria Leopoldina escreve uma carta para Dom Pedro I, que estava em São Paulo. Depois de 5 dias, essa carta chega nas mãos de Dom Pedro I e ele decide romper com Portugal. O que é romper com Portugal? É decretar a independência do Brasil. E aí ele decreta a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga que fica lá na zona sul da cidade de São Paulo, que se um dia você for até a cidade de São Paulo, você pode passar por esse lugar que hoje também está o Museu do Ipiranga. Bom, eu expliquei mais uma vez para você, claro que com menos detalhes. Se você quiser ter mais detalhes do processo de independência, é só você assistir a última aula de história. Você pode procurar lá no meu canal do YouTube ou pedir para sua professora também que ela te dá o link. E aí, agora nós vamos falar das datas que podem ajudar a gente a entender quando cada um desses eventos aconteceram. Então, esse Dom João VI que o professor vive falando, que era o rei de Portugal, ele veio para o Brasil em 1808. Ele ficou aqui no Brasil mais ou menos 13 anos e em 1821 ele volta para Portugal. Por que Dom João VI volta para Portugal? Porque a sua mãe, a rainha, morre e ele precisa assumir o trono português. Um ano depois, em 1822, o Brasil decreta a independência. E olha que interessante, Dom Pedro I fica como rei do Brasil por apenas 9 anos, porque lá em 1831, Dom Pedro I abandona o trono brasileiro. Por que ele abandona? Porque estavam acontecendo muitas brigas aqui no Brasil, muitos conflitos entre quais pessoas? Entre portugueses, que queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, e entre brasileiros, que queriam que o Brasil, de fato, se tornasse independente, né? Como já tinha acontecido. Mas durante os primeiros anos da independência do Brasil, aconteceram muitas guerras, principalmente nos estados do Nordeste. O exército brasileiro, inclusive, precisou ser criado para apartar, para diminuir, para abafar essas guerras, para eliminar esses conflitos. E aí, lá em 1831, começa o período regencial. Então, nessa época, em 1824, com a primeira Constituição brasileira, o voto foi autorizado no Brasil. Então, algumas pessoas podiam votar, mas nessa época só podiam votar pessoas que eram proprietárias de terra, pessoas que tinham condições financeiras. Então essas pessoas escolhiam os deputados e senadores. Lá em 1831, nesse espacinho que está verde, foi um período onde o Brasil ainda era um império, mas não tinha rei. O Brasil era comandado por um conjunto de senadores. E aí, olha que legal o que acontece. Em 1840, que seria o próximo período aqui, quem que vira imperador do Brasil? O filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E aí o que é engraçado nessa história que eu tenho para te contar é que Dom Pedro II assume o trono em 1840 com apenas 14 anos. É isso mesmo, ele tinha somente 14 anos quando ele virou rei do Brasil. Mas isso é assunto para outra aula de história. Não se esqueça que se você precisar de ajuda para entender alguma coisa desse conteúdo de história, você também pode pedir ajuda para sua professora, para o seu professor. Participe das aulas ao vivo também, que é uma outra forma de o seu professor explicar os conteúdos para você. Não se esqueça que nós estamos juntos nessa. Até a próxima aula de história.